Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor evangelista Evandro Teixeira e hoje nós estaremos dando prosseguimento às nossas lições bíblicas da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista do PEC. A nossa lição, ela trata dos livros de Juízes e Ruth. O nosso trimestre, ele trata dos livros de Juízes e Ruth. E hoje nós estamos na lição de número 6. Vamos dar início a essa aula orando ao Senhor nesse momento. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, tendo a oportunidade de fazer menção da Tua palavra. Que os Teus filhos, os Teus servos, os nossos professores possam absorver, Jesus, conhecimento e que Teu Espírito possa iluminar nossa mente nesse processo de conhecimento mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A lição de número 6, a nossa lição de número 6, ela tem como assunto da lição Juízes 11 e 12, Jefté, o 8º juiz, Ibsão, o 9º Elon, o 10º, e Abdon, o 11º. O textuário diz assim: não sou eu, portanto, quem pecas contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Juízes, capítulo 11, versículo 27. E a verdade prática diz assim: dependemos de Deus, pois Ele é o nosso socorro. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. Primeiro é reconhecer as nossas limitações, né? Segundo é viver segundo os propósitos de Deus. E terceiro é crescer em conhecimento de Deus. É importante os professores sempre atentarem para o objetivo da nossa lição. Nós temos 3 pontos, como a gente sempre, normalmente nas nossas lições, a gente tem 3 pontos, onde no primeiro a gente vai falar sobre juízo improvável, no segundo a vitória de Israel e o voto de Jefté, e no terceiro o conflito interno que essa vitória ela originou também. Então a gente vai começar estudando a nossa lição, a lição de número 6. Aqui a gente vê novamente um quadro de um ciclo, aquele ciclo que Israel, que a gente tem estudado e que a gente tem observado na época, no período dos juízes, o ciclo que se dá com a apostasia, que se dá com a opressão e o clamor ao Senhor. E na introdução a gente pode observar que Israel segue vivendo esse ciclo. Agora são 18 anos de dominação por parte dos filisteus, por parte dos amonitas, e novamente Deus mostra misericórdia enviando um homem, sem muitas qualificações, como o comentarista diz aqui, morais, mas com fé suficiente para se entregar à vontade de Deus. Então, o primeiro ponto a gente vai falar sobre esse juiz, né? Um juiz improvável. O subponto 1, a gente vai ver a convocação desse juiz. Juízes, capítulo 11, versículo 6, diz da seguinte forma: e disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Bom, a gente pode já, como vimos na introdução, são 18 anos de dominação por parte dos amonitas, por parte dos filisteus. E nesse período de dominação que seguiu a época, ao período de Jefté, a palavra de Deus diz que eles oprimiram os filhos de Israel por esses 18 anos. E então o Senhor lhes envia um libertador. Esse libertador, ele é Jefté. A gente pode ver aqui que ele é um juiz improvável devido a algumas situações que aconteceram. É interessante que a gente pode observar que ele é descrito como um homem valente, tá? Ele é descrito como um homem valente. E lá no verso 1, no capítulo 11, no verso 1 a gente pode ver essas qualificações. Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Em outras traduções, ele é também chamado de um homem valoroso. Ou seja, ele era um guerreiro,
Ele era um guerreiro poderoso, um homem valente, um homem provavelmente fisicamente forte, corajoso e que tinha atributos de um soldado, de um homem de guerra. Então Jefté tinha todas essas qualificações para a guerra, para a batalha, mas ele tinha uma situação familiar que não era muito favorável a ele, né? Ele tinha um histórico familiar não muito bom. A palavra de Deus, lá no verso 1, ela diz, no capítulo 11, verso 1 do livro dos Juízes, diz que ele era filho de uma prostituta. Seu pai se chamava Gileade, né? Ele era filho de uma prostituta, uma mulher que não era a esposa do seu pai. E o que acontece é que ele acabou sendo, vamos dizer assim, expulso pelos seus irmãos. No verso 2, diz que a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já haviam crescido, expulsaram a Jefté e lhe disseram: você não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté acabou fugindo da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. Então a gente percebe aqui que ele é um juiz improvável, como o comentarista coloca, porque ele tinha esse histórico familiar de ser filho do seu pai Gileade com uma outra mulher que não era a mulher dele, de ter sido expulso do meio da convivência, do seu relacionamento com seu pai pelos seus irmãos por parte de pai. E com essa expulsão, a Bíblia diz que ele foi para a terra de Tob e lá homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Esses homens levianos eram homens inúteis, homens ociosos, homens, algumas traduções chamam até eles de canalhas. Eticamente eles não tinham valor algum. E esses homens eles se unem a Jefté, nos dando a entender que Jefté também passou a ter uma vida ociosa, uma vida inútil, uma vida leviana. Então essas são algumas das situações que a gente pode deduzir, concluir que ele também era uma pessoa que vivia, um homem que vivia no meio daqueles homens e tinha uma situação que não era muito boa olhando aos olhos daquela sociedade naquela época. Então Jefté tinha esse histórico familiar não muito agradável, não muito bom, devido a essa situação de família. Depois, a sua expulsão do seio familiar do seu pai, ele vivia essa vida leviana ao lado de pessoas, de homens levianos, como diz a palavra de Deus. Porém, quando o povo de Amon, os povos amonitas começaram a atacar o povo de Israel, os anciãos de Israel foram até Jefté e o convocaram para que ele fosse ao comando da guerra contra os amonitas. É interessante que a gente pode observar que no momento de dificuldade, no momento de aperto, os anciãos de Gileade procuram Jefté, nos dando a entender que ele tinha esse perfil de soldado, ele tinha esse perfil de homem de guerra, esse perfil de homem poderoso no sentido de ser corajoso, de espírito de soldado. Essa aqui é a realidade. Então é por isso que ele é procurado pelos anciãos da nação para que ele tomasse a frente da batalha contra os povos de Amon. Então a gente entra no segundo ponto, o esforço diplomático. Tá? Capítulo 11, versículo 12, diz da seguinte maneira: enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Quando os anciãos do povo procuram Jefté para ir à batalha, ele coloca uma condição: vocês vão me fazer chefe de vocês, eu vou ser o chefe, o líder de vocês, vocês vão me colocar por cabeça? Os anciãos, eles concordam com a condição de Jefté. E então, quando ele chega para a batalha, ele primeiro tem essa parte diplomática, de enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, para que ele pudesse tentar, quem sabe, antes da batalha propriamente dita, um tratado de paz. E é interessante que ele diz: vocês vêm pelejar contra a minha terra. Ele já se acha o dono da terra, o comandante, e com toda razão, porque os chefes, os anciãos, acabaram colocando ele nessa condição.
a gente vê essa primeira medida dele, uma medida diplomática, né? E aí a gente vê que o povo de Amon, eles estão preparados para a guerra, eles querem a terra, eles começam a dizer que quando Israel saiu do Egito, havia aquela condição de que tomaram as terras deles, mas Jefté não aceita essas condições e faz um resumo de mais ou menos 300 anos em que, desde a saída do Egito até aquele momento, mais ou menos um período de 300 anos, a gente vai ver isso lá no verso 26, quando ele diz da seguinte maneira: enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé, nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo. Jefté faz uma retrospectiva desse período histórico de 300 anos, de que os amonitas poderiam ter vindo tentar recuperar, se eles fossem realmente donos dessa terra, durante esse período. E aí ele faz a pergunta: por que vocês vêm agora tentar recuperar esse direito? E aí a gente tem uma observação aqui, uma lição, que o nosso comentarista aqui da lição, ele faz. Lá no segundo parágrafo ele diz assim: há uma grande lição aqui. Somos cercados por inimigos de Deus, mas eles só nos atacam quando percebem a nossa fragilidade. Então, aquele período em que o povo estava vivendo, na época da dominação dos amonitas e dos filisteus, foi uma época em que Israel estava muito enfraquecido, vivendo uma situação de total apostasia e, segundo a permissão de Deus, aqueles povos atacam a nação de Israel. Trazendo para os nossos dias de hoje, é como o comentarista diz: os inimigos só nos atacam quando percebem a nossa fragilidade. E aqui nós temos uma referência de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O entendimento que a gente tem é que a gente precisa, além da oração, na nossa vida cristã, viver em vigilância. Viver uma vida vigilante, orando e vigiando, porque o inimigo ele está todo o tempo, em todos os momentos, ele, como diz a palavra de Deus, ele fica como um leão, buscando a quem possa tragar. Assim vivia Israel naquele tempo, espiritualmente enfraquecido, e esse período de enfraquecimento espiritual acabava atingindo toda a área social da nação de Israel. E isso trazia a opressão dos povos estrangeiros para que pudessem derrotar, para que pudessem trazer destruição para toda a nação em todas as áreas. E reforço, a gente tem aqui uma verdade espiritual para que a gente possa levar para toda a nossa vida, que a gente sempre possa ser, que nós possamos sempre ser crentes, servos de Deus, vivendo uma vida de vigilância. No terceiro subponto, nós vamos ver a declaração de posse de Jefté. Lá no capítulo 11, versículo 24, ele diz assim: não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Essa declaração de posse de Jefté, como diz o comentarista aqui, foi uma forma estratégica de tomar o argumento dos próprios idólatras em favor de Israel. Ou seja, aquilo que o teu Deus te dá, tu não luta por conquistar aquilo que o teu Deus, Quemos, te dá? Então nós também, nós vamos lutar, nós vamos buscar por aquele território que o Senhor, nosso Deus, nos deu e que expulsou os outros povos de diante de nós. Foi um argumento bem interessante para que os povos, os reis, a nação de Amon entendesse que Jefté não ia abrir mão de forma alguma daquela terra, daquele local em que os povos de Amon estavam lutando para tentar recuperar. E aí a gente vê o perfil dele, né, de alguém valente, de alguém valoroso e de alguém que está disposto a lutar, a batalhar pela sua terra, pelo seu povo, pela sua nação. A gente vê aqui a menção a Quemos, né? Quemos era o deus dos midianitas e também deus dos moabitas, né? Dos midianitas e também da nação de Amon. Merece aqui um destaque o amor de Deus, paciente e misericordioso. Por quê? Porque para libertar o povo,
Deus qualificou um homem rejeitado socialmente. A gente viu que o histórico de vida de Jefté não era um dos mais agradáveis diante da sociedade dos hebreus naqueles dias, mas foi ele que Deus qualificou, um homem rejeitado socialmente, para trazer a liberdade à nação de Israel. E esse destaque, a gente deve sempre fazer menção do amor paciente e misericordioso de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o que a gente pode observar aqui? É um Deus amoroso que luta pelo seu povo e que levanta pessoas, até mesmo humanamente falando, com nem tanta qualificação, mas pessoas que estão aptas e prontas para fazer aquilo que o Senhor lhes ordena para que eles façam. Então aqui a gente viu esse primeiro ponto desse juiz improvável, né? A convocação de um homem que não tinha qualificação tanta social, que era filho de um homem com uma prostituta que não era a esposa dele, né? A gente vê esse homem que se juntou com outros homens ociosos, inúteis, desqualificados, eticamente sem valor, né? Mas a gente vê um homem guerreiro, um homem disposto a brigar, e quando ele foi chamado para ser o capitão, comandante de Israel, a gente vê o esforço diplomático dele, tentando primeiro, pela diplomacia, não ir à guerra, mas demonstrando que estava disposto a isso se fosse preciso, e a declaração de posse dele aqui, nos mostrando que Deus, ele coloca pessoas para fazer a sua obra, independente da sua qualificação. Deus, ele acaba sempre preparando aqueles e qualificando aqueles que ele escolhe. No segundo ponto, a gente vai falar sobre a vitória de Israel e o voto de Jefté. É um ponto bem interessante, e aí a gente vai ver aqui o voto imprudente. Juízes capítulo 11, versículo 31. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Aqui não há dúvida nenhuma de que foi um voto precipitado e resultante do calor do momento. Tá? Imprudente porque a pessoa imprudente é uma pessoa que não mede os riscos que ela pode estar correndo. Então, Jefté, no momento do calor, no calor do momento, ele faz um voto impensado. Mas o que é interessante para a gente é que lá no verso 29, a palavra do Senhor diz assim, olha, verso 29, capítulo 11, verso 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Esse verso ele é interessante porque ele nos mostra que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Claro, para o qualificar, para o preparar mais para a batalha. Mas é o Espírito do Senhor que está direcionando aquele homem para que ele pudesse vencer a batalha que vinha pela frente, né? Então ele faz esse voto imprudente, esse voto impensado, em que a gente não tem dúvida nenhuma de que foi um voto que não agradou ao Senhor, né? E a gente vai ver isso mais lá na frente. Por quê? Porque o sacrifício humano era claramente proibido na lei e mostrado como abominação ao Senhor. Ou seja, Jefté prometeu algo ao Senhor que era totalmente contrário à lei. E uma das situações interessantes para que a gente possa entender algumas passagens bíblicas bem conflituosas como essa, é a nossa interpretação da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia, uma boa interpretação, a gente sempre leva pelo lado literal, histórico-cultural e gramatical. O que é isso? Literal, um método literal. Quando um texto faz sentido, a gente não tem que buscar outro sentido. Mas a interpretação ela também é histórico-cultural. O que é que a gente tira daí? Que a gente precisa observar o período histórico em que aquela situação estava acontecendo. Qual era essa época? O período dos juízes. 300 a 400 anos de muita apostasia, de muita idolatria, de contato com nações estrangeiras, de contato com povos de outros lugares em que tinham esse costume de sacrificar humanos, de sacrificar pessoas. E Jefté, ele estava nesse contexto histórico, cultural.
fazia parte da religiosidade dos povos estrangeiros, fazia parte da crença daqueles povos sacrificar humanos, sacrificar os seus filhos. Quemos era um desses deuses, entre aspas, que recebiam a adoração de pessoas, de crianças, de seres humanos. Então, Jefté estava incluído nesse contexto histórico-cultural. A gente precisa olhar por esse lado. Ele, como a gente viu lá na frente, ele era um homem guerreiro, um homem valente, mas que vivia no meio de pessoas que não tinham tanto conhecimento de Deus. E ele, de uma certa forma, acaba absorvendo esse costume, esse mau costume, essa religiosidade vazia, infundada de estar sacrificando as pessoas. A gente sabe que no contexto remoto dessa passagem aqui, no contexto geral da Bíblia, Deus sempre abominou o sacrifício de humanos. Tá? E aí aqui tem algumas referências. Levítico 18, 21 diz assim: não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Deuteronômio 12, 31, não farás assim para com o Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele detesta, fizeram elas para com os seus deuses, pois até os seus filhos e as suas filhas queimam no fogo aos seus deuses. Deuteronômio 18, 10, não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. É impossível que Jefté não conhecesse essas passagens, porque essas passagens bíblicas aqui, elas são anteriores à existência de Jefté, já fazia parte da lei da nação de Israel. O povo já sabia claramente que Deus não aprovava sacrifícios humanos. Era impossível que Jefté não conhecesse essas leis. Voltando lá para a forma de interpretação da Bíblia, ele vivia num período histórico-cultural em que ele via isso de uma forma, vamos dizer assim, natural. Por quê? Porque naquele momento Israel estava sendo dominado pelos filisteus e pelos povos amonitas. Mas também já tinha sido dominado por midianitas, pelos povos da Mesopotâmia. São 300 anos de absorção da cultura religiosa daqueles povos estrangeiros que sacrificavam pessoas. Então, o que a gente pode entender aqui é que há na vida daquele homem um certo secretismo religioso, em que ele promete ao Senhor aquilo ou aquele que sair primeiro da sua casa. Tá? É interessante a gente observar isso. Mas algo que eu também chamo a atenção dos nossos professores para que a gente possa estudar a palavra do Senhor, para dar uma boa aula, para fechar todas as brechas e para trazer para a nossa vida espiritual, é que lá em Hebreus capítulo 11, verso 32, Jefté, ele está incluído na galeria dos heróis da fé. Então, isso já deixa para a gente uma margem de entendimento que vai fazer com que a gente possa ter uma definição do que aconteceu naquele momento da vida daquele homem, de como ele reagiu diante daquele voto que ele prometeu, porque depois ele se arrependeu bastante, porque a primeira pessoa que saiu da sua porta depois da vitória acabou sendo a sua própria filha, né? Um voto imprudente. Isso traz para a gente, irmãos, um ensinamento bem interessante, que a gente não pode fazer voto ao Senhor que dependa de outras pessoas. A recomendação do Novo Testamento é que nem façamos votos, né? Porque a gente deve ser poucas as nossas palavras, Deus está no céu e a gente tem que medir as nossas palavras. Mas se fizermos algum voto ao Senhor, que não envolva outras pessoas, porque foi isso que foi um momento de dificuldade para a vida daquele homem, porque ele prometeu, ele fez uma promessa em que dessa promessa dependia outra pessoa. E aí a gente vai para o nosso segundo subponto, onde a gente vai falar sobre o clamor atendido. Juízes 11, 32, que diz assim: assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. O clamor atendido. Deus mostrou que está disposto
a misericórdia, embora soubesse que os israelitas não o buscavam de todo o coração e de toda a sua alma. Por quê? Porque a nação estava procurando ao Senhor porque estava oprimida pelos filisteus, estava oprimida pelo povo de Amon. Então, mesmo assim, Deus está disposto à misericórdia, embora ele soubesse que os israelitas estavam ali buscando apenas para que pudessem ser livres, né, da opressão. E, no entanto, a vitória que Jefté obteve foi uma vitória arrasadora, porque o verso 33 diz assim, olha, este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel, que era Min, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Uma vitória arrasadora, uma vitória retumbante do Deus de Israel, usando aquele homem com uma grande vitória em nome do Senhor. Os motivos de Jefté apontavam mais para um revanche do que propriamente um desejo em si de libertar a nação, né? A gente sabe que ele queria provar para os anciãos de Gileade que alguns anos atrás o haviam tirado do convívio com a sua família, do convívio com seu pai. A gente sabe que ele queria mostrar para aqueles homens que ele era capaz, que ele tinha valor. Então tinha um sentimento de revanche, sim, né? E Israel tinha uma nova oportunidade também de buscar a santidade para a qual foram convocados. Israel ficou livre da dominação dos povos de Amon. Então, eles tinham novamente essa chance de buscar a santidade para a qual o Senhor os chamou, né? E a convocação é interessante para a gente tomar para a nossa vida hoje, que essa convocação do Senhor à santidade, como foi para Israel, uma nação santa, ela continua ainda no dia de hoje para a igreja do Senhor. Que nós possamos observar essa verdade espiritual. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele diz assim, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Israel ficou livre da dominação do povo de Amon, dos amonitas, e eles tinham novamente a oportunidade de cumprirem o projeto do Senhor, uma nação santa, depois da liberdade. Nós também somos chamados à liberdade e recebermos essa bênção de ser uma nação santa, de um povo separado, de sermos santos ao Senhor. No terceiro subponto, a gente vai falar sobre o fracasso pessoal de Jefté. Juízes, capítulo 11, versículo 34, diz assim, vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Aí a gente vê a situação de um homem que vota de forma imprudente, porque ele votou contando nesse voto com a participação de uma outra pessoa. E ele, um voto imprudente, um voto impensado, um voto de quem não conhece totalmente o Senhor, porque as leis já estavam lá, Deus nunca aprovou o sacrifício de humanos, e mesmo assim ele votou ao Senhor oferecendo um holocausto daquilo que saísse primeiro da sua casa, e quem sai é justamente a sua própria filha. Então aqui a gente tem duas interpretações. A primeira é que ela foi realmente queimada em holocausto ao Senhor. A primeira interpretação, a primeira linha de pensamento é de que Jefté realmente cumpriu literalmente aquilo que ele havia prometido, ou seja, um holocausto. Um holocausto é uma oferta totalmente queimada, e de que ele queimou realmente a sua filha ao Senhor. Quem crê nisso usa, por exemplo, a situação de Acás, lá em 2 Reis 16:3, que queimou o seu filho, só que a deuses pagãos. A gente vê também o rei Manassés, lá em 2 Reis, capítulo 21, verso 6, também queimando filhos a deuses pagãos. Mas é um contexto totalmente diferente, porque eles estão queimando a ídolos, a deuses pagãos. Mas há uma corrente, e alguns escritores, alguns bem famosos, alguns até que são assembleianos, que creem cabalmente que Jefté sacrificou realmente, ofereceu a filha em holocausto ao Senhor. Mas há uma segunda linha de pensamento, uma segunda linha de interpretação, que diz que ela foi consagrada
ao Senhor. Lá a segunda argumenta que, na verdade, a palavra holocausto comportaria também um sentido de consagração total. Ou seja, ela foi um sacrifício vivo no tocante a não contrair matrimônio, no tocante a não se casar, no tocante a não constituir uma família, no tocante a não gerar filhos. Ou seja, ela foi como um voto de celibato, né? E aí as passagens interessantes que eles se baseiam, está lá, por exemplo, no verso 37, quando ela diz assim: disse mais a seu pai, concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Tá? Lá no verso 39 diz assim: ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ela proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Então, é uma forma de interpretar, uma forma de interpretação. Lá no verso 39 diz que ela não conheceu o varão. Então, alguns acreditam, mediante a isso, de que ela acabou sendo um sacrifício vivo. Ela sacrificou a sua virgindade, ela sacrificou a sua condição de casamento futuro, ela sacrificou a possibilidade de gerar filhos. E quem também crê dessa forma, usa alguns textos interessantes que é interessante a gente refletir. Por exemplo, Êxodo 38, verso 8, diz assim, lá Moisés construindo o tabernáculo, a palavra de Deus diz assim: fez também a pia de bronze, com a sua base de bronze, 2 espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. Um outro texto, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 22, diz assim: Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Ou seja, haviam mulheres que ministravam à porta da tenda. Não se sabe especificamente qual o tipo de serviço essas mulheres prestavam, mas o texto é claro, 2 textos claros, tanto em Êxodo quanto em 1 Samuel, de que essas mulheres prestavam algum tipo de serviço, elas ministravam à porta da tenda. É verdade que nos dias de Samuel, esse serviço também já está corrompido, porque os filhos de Eli, eles se deitam com as mulheres que ministram à porta do templo, à porta do tabernáculo. Mas o fato é que havia algum tipo de serviço feminino na porta do tabernáculo. E quem crê que ela não foi sacrificada literalmente, argumenta isso, de que ela passou a servir, passou a ministrar na porta do tabernáculo em Siló. Isso é uma linha de interpretação, isso é uma forma de pensar. Mas eu queria também deixar para os professores meditarem também nas suas casas um texto interessante acerca da lei do voto. Lá em Números, capítulo 30, se você puder, dê uma lida toda no capítulo 30 de Números, que a gente vai observar que havia uma lei também em relação aos votos, como as pessoas deveriam votar, como as pessoas poderiam votar. Então é interessante que a gente leia Números capítulo 30, para que a gente possa também ter uma visão mais ampla para essa corrente de interpretação que crê que Jefté não sacrificou literalmente a sua filha. Então, aqui a gente tem 2 linhas interpretativas. Aqui ele sacrificou e aqui ele não sacrificou. No terceiro ponto, a gente vai falar do conflito interno. Depois da vitória sobre o povo de Amon, ainda Jefté precisou enfrentar uma outra batalha, um conflito interno, dessa vez com os seus próprios irmãos hebreus. Lá no primeiro subponto, a tribo de Efraim se ofende. Juízes, já no capítulo 12, verso 1, diz assim: E disseram a Jefté: Por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Então a gente vê aqui a tribo de Efraim, ela se ofendendo porque ela não foi chamada, segundo a visão deles, eles não teriam sido chamados para combater. Mas isso não é verdade, porque lá no ponto 2 a gente vê que Jefté convocou sim. O verso 2 do capítulo 12 diz assim: Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos.
Verso 3, vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos, porque, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes. Ou seja, era uma declaração falsa, porque Jefté, o texto não está claro antes da batalha, mas aqui fica claro que ele convocou Efraim. Efraim era uma tribo grande, era uma tribo muito poderosa, tá? Siló ficava em Efraim, e lá ficava a Arca da Aliança, lá ficava o tabernáculo. Josué era efraimita, um grande líder da nação de Israel, depois de Moisés, era da nação de Efraim. Efraim era uma tribo poderosa, Efraim era uma tribo de grande quantidade de soldados. A gente vê mais lá na frente, Jeroboão, que era efraimita, provocando, claro, que dentro da vontade de Deus, a separação de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul. Né? A gente vê lá na frente, alguns atrás, melhor dizendo, nos dias de Gideão, Efraim também causando problemas para a nação. Por quê? Porque eles tinham a sua importância, eles eram fortes, era uma tribo próspera, era uma tribo poderosa. Então eles achavam que a libertação de Israel naquele momento deveria passar pela participação deles também. Então eles vão até Jefté e argumentam que eles queriam participar. Com este argumento de Jefté, eles então promovem uma grande batalha. Tá? E o que é interessante aqui, irmãos, em relação a isso, que o comentarista chama a nossa atenção, é que os efraimitas eram homens carnais. Agiram com irreverência, não reconheceram os feitos de Jefté. Ou seja, por eles serem pessoas poderosas, por eles serem uma tribo poderosíssima, eles não aceitavam que um outro libertador, que não fosse da tribo deles e que eles não tivessem participado também, ganhassem os louros da vitória. Aqui a gente aprende lições importantes, tá? O comentarista ele faz essa ligação para os nossos dias, ele faz essa observação para os nossos dias. Aqui ele diz o seguinte: temos uma lição importante, pois um erro frequente entre nós é vincular a autoridade constituída à pessoa que exerce. Ou seja, a pessoa não tem qualificação, não é chamada por Deus, porque ela tem defeitos, porque ela tem falhas. A gente, muitas das vezes, humanamente falando, faz essa ligação. Aquela pessoa não recebeu um chamado do Senhor para determinada função, porque ela tem defeito A, ela tem defeito B. E o comentarista, ele tenta trazer essa reflexão para nós, para que a gente possa entender que o Senhor chama, o Senhor qualifica. Nós devemos olhar para os ministros do Evangelho como pessoas que Deus constituiu. Isso a despeito das nossas simpatias pessoais. Os líderes também falham. Né? É interessante essa reflexão. Os líderes, eles são passíveis de erros também. Muitas das vezes, a gente não tem uma simpatia muito grande por determinados líderes, e muitas das vezes alguns líderes acabam falhando, mas isso não tira deles a responsabilidade de cumprirem um trabalho para o Senhor, de fazerem algo que o Senhor determinou para eles fazerem. E a gente sabe que somos passíveis de erros, somos passíveis de falhas. E essas falhas, cada um de nós prestará conta diante de Deus. Então, é interessante essa ligação, essa aplicação que o comentarista faz, usando a figura de Jefté, que foi desprezado pelos efraimitas, mas ele foi usado por Deus, foi chamado e capacitado por Deus, trazendo para os nossos dias também, para que a gente não menospreze pessoas que a gente acha que não tem qualificação para exercer determinadas funções, porque são pessoas falhas. Se a gente olhar para Jefté, ele não tinha condições sociais e nem morais para libertar o povo de Israel, mas ele foi usado por Deus para tal. Então essa reflexão é importante para que a gente possa tomar para as nossas vidas também. No segundo subponto, a gente vai ver aqui uma situação bem interessante e curiosa. Chibolete ou cibolete? Juízes, capítulo 12, versículo 5, diz assim: quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu efraimita? Então, a guerra civil aconteceu, impossível de acontecer. Efraim queria briga e Jefté estava disposto a comprar essa briga também.
e a guerra civil acabou acontecendo. Uma guerra civil não era aquilo que Deus desejava, mas foi o que acabou acontecendo, fruto de um período difícil da história de Israel, o período dos juízes. Então, quando a batalha se deu, Efraim perdeu a batalha. Jefté, com os homens de Gileade, acabaram derrotando os efraimitas. E na fuga, eles começaram a fugir, os efraimitas começaram a fugir, e os soldados de Jefté, os gileaditas, eles começaram a guardar a travessia do Rio Jordão. E nessa travessia ali, eles começaram vamos dizer assim, a ter um código senha para saber quem era efraimita e quem não era. E esse código, vamos dizer assim, essa senha, é que quando eles iam atravessar o Rio Jordão, os soldados de Jefté perguntavam se eles eram efraimitas ou não. E eles, logicamente, diziam que não eram, porque Efraim estava fugindo. E então, os gileaditas começavam a dizer assim, Sibolete, Shibolete ou Sibolete. E aí a palavra de Deus diz que os efraimitas, eles não conseguiam dizer a palavra correta. Em vez de Shibolete, eles diziam Sibolete. E assim eles eram facilmente identificados. A gente vê aqui que é uma variação linguística dentro da nação, dentro do povo de Israel, naquelas épocas, da mesma forma como a gente tem hoje em dia, por exemplo, no Brasil, né? A gente vê o mesmo idioma, mas dialetos, muitas das vezes, vamos dizer assim, a fonética, os fonemas de certos moradores de certas regiões do país, por exemplo, são um pouco diferentes. Os nortistas falam, têm um linguajar diferente do nordestino, que já tem um linguajar diferente de quem mora no sul. Então, são variações linguísticas da fonética mesmo, do povo brasileiro, por exemplo. Então, na época em Israel, também tinha essa variação aí fonética do mesmo idioma que eles falavam, mas algumas variações no fonema que eles expressavam. E os efraimitas não conseguiam falar a palavra como era, né? Essa palavra, sibolete, como o comentarista diz aqui, é bem interessante, ela simboliza corrente de água, e eles não conseguiam falar da forma correta e eram facilmente identificados e mortos. No terceiro subponto, a gente vai falar sobre 3 outros juízes que não foram tão mencionados, tem pouco material bíblico falando sobre eles, que é Ibizan, o 9º juiz, que é Elon, o 10º juiz, e Abdon, o 11º juiz. Juízes 12, verso 8 diz assim, depois dele julgou a Israel Ibizan de Belém. Juízes, capítulo 12, versículo 8. Aqui a gente vê o 9º juiz de Israel, Ibizan. Ele julgou por 7 anos, ele era de Belém, onde também foi sepultado. O que chama a atenção na vida desse homem era o tamanho da sua família. É interessante que ele tinha 30 filhos e 30 filhas. E parece que ele usou a família, os filhos e as filhas, para criar laços políticos para poder se manter no poder, no governo de Israel naqueles dias. Elon foi o 10º juiz de Israel. Lá a gente pode ver a história dele lá nos versos 11 e no verso 12 lá do capítulo 12. Ele julgou Israel por 10 anos e os 2 versículos a seu respeito só nos informam que ele era da tribo de Zebulon e que a duração do seu governo foi de 10 anos e o local do seu sepultamento em Aijalon. E Abdon, que foi o 11º juiz de Israel, liderou por 13 anos, era da tribo de Efraim, também na sua família tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. Isso era um sinal de alta posição social. Então, o que a gente pode observar aqui é que o pouco material que a gente tem acesso, biblicamente falando, em relação a essas pessoas, nos fazem entender, como o comentarista bem aqui ele frisa, é que esses juízes, não há referência a eles no tocante a serem levantados por Deus, a que o Espírito do Senhor veio sobre eles, que a terra teve descanso. Há apenas algumas referências que demonstram, como o comentarista diz aqui, que havia prosperidade pessoal, alianças, provavelmente alianças políticas por meio das suas famílias e com outras pessoas de outras tribos e talvez até nações estrangeiras. O que nos traz a entender que esses homens, eles exerceram essa forma de governo mais de uma forma mais como, por exemplo, os caudilhos, do movimento caudilhista,
que levantou homens, por exemplo, no México como Porfírio Dias, na Argentina como Bartolomé Mitre, e até aqui mesmo no Pará, por exemplo, falando de Magalhães Barata, por exemplo, que tinham essa cultura da época do caudilismo. A gente pode observar essas figuras aqui, mais ou menos assim também, como por exemplo o coronelismo. Então eles não teriam uma chancela propriamente de Deus para exercer o governo. O governo deles foi à base de alianças, o governo deles foi à base de prosperidade financeira, de posição social, apenas isso. Mas fica sempre registrada a história desses homens também como juízes de Israel. E assim a gente vai para a nossa aplicação pessoal, que diz assim: Deus não depende das nossas qualidades, nem se limita aos nossos defeitos. Ele tudo pode conforme seus propósitos e mediante a fé que há em nós. E assim nós encerramos a lição de número 6, onde nós falamos sobre Jefté, um juiz improvável, a vitória de Israel e o voto imprudente de Jefté, o conflito interno com os efraimitas, e também falamos um pouco sobre Ibzan, sobre Elon e sobre Abdon, que também figuras que fizeram parte desse ciclo, dessa época, desse período histórico da nação de Israel. Eu convido você, nesse momento, para que nós façamos uma oração, encerrando essa pré-aula, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, pelas ferramentas que Tu tem nos concedido de fazermos propagação da Tua Palavra. Que os nossos irmãos, professores, coordenadores possam absorver durante essa semana, Senhor, material bíblico, nas suas pesquisas também, para que possam, Senhor, dar uma aula abençoada no próximo domingo, assim sendo da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.